Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostaria de compartilhar com você a leitura da primeira carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo, capítulo 6, dos versos 11 a 16, no qual nós lemos: Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu exorto você a guardar este mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual no tempo certo há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele a honra e o poder eterno. Amém. Esta é a palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Estimado irmão em Cristo, hoje, dia 24, conforme o calendário litúrgico da igreja, celebramos São Timóteo, pastor e confessor, um fiel servo de Cristo e companheiro do apóstolo Paulo. Ao conhecermos a sua história, vemos que Timóteo não era apenas alguém que ajudava Paulo em suas viagens missionárias. Ele foi chamado por Deus para cuidar de congregações e anunciar o Evangelho. Sua história começa em um lar de fé. Ele foi ensinado desde cedo por sua mãe Eunice e pela sua avó Lloyd a amar e conhecer as Escrituras. Esse cuidado espiritual na infância preparou Timóteo para o ministério que Deus lhe confiaria mais tarde. Quando Paulo então encontrou Timóteo, viu nele um jovem com grande potencial para a obra do Senhor. Mesmo sendo ele jovem e talvez tímido, Timóteo aceitou o chamado e acompanhou Paulo, aprendendo com ele e assumindo responsabilidades importantes, como, por exemplo, cuidar da igreja de Éfeso. Mas Paulo sabia que o caminho não seria fácil. Por isso, ele escreveu a Timóteo palavras de encorajamento, como vimos na leitura de hoje de 1 Timóteo capítulo 6. Paulo o exortou a guardar o mandato de proclamar a palavra de Deus com fidelidade, sem desviar nem da lei, nem do evangelho, até o dia em que Cristo voltasse. A vida de Timóteo nos ensina muito sobre o que significa servir ao Senhor. Primeiro, a vida de Timóteo nos lembra que o ministério começa com a palavra de Deus. Timóteo foi criado na fé por sua família e aprendeu desde cedo a importância das Escrituras. Isso nos mostra como é fundamental ensinar a fé às próximas gerações, especialmente em casa. Além disso, a história de Timóteo nos encoraja a perseverar, mesmo quando somos desafiados. Ele mesmo enfrentou muitas dificuldades e perseguições, mas se manteve firme, porque confiava em Cristo. Timóteo também nos ensina algo importante sobre o papel dos pastores em nossas vidas. Deus usa os nossos pastores chamados e ordenados para nos alimentar com a sua palavra e com os sacramentos, para que nós, por nossa vez, possamos viver em amor e servir ao nosso próximo. Através do cuidado pastoral, somos fortalecidos na fé, recebemos o perdão dos pecados e somos renovados para colocar em prática o amor de Cristo em nossas ações diárias. Por isso, é importante orar pelos nossos pastores, para que permaneçam fiéis ao seu ofício, sendo instrumentos de Deus para nos guiar no caminho
da salvação. Ao celebrarmos São Timóteo no dia de hoje, somos lembrados de que Deus usa pessoas comuns para realizar a sua obra. Timóteo era jovem, é verdade, e também tinha as suas limitações. Mas ele foi chamado, foi capacitado e foi sustentado por Deus. Da mesma forma, Deus nos fortalece e nos equipa através dos meios da graça, dado a nós por meio do santo ministério, para vivermos como testemunhas do Evangelho no mundo em que vivemos. Damos graças a Deus pela vida de Timóteo, por sua fidelidade e coragem. Que possamos seguir seu exemplo, permanecendo firmes na fé, alimentados pela palavra e pelos sacramentos, e servindo ao próximo em amor, aguardando com alegria o dia em que Cristo voltará em glória. Amém. Convido você para que nós possamos orar a Deus em conjunto. Senhor Jesus Cristo, agradecemos por São Timóteo que serviu fielmente a tua igreja e proclamou o teu evangelho. Fortalece os pastores de hoje para que sigam o mesmo exemplo e usa-os para nos alimentar com tua palavra e sacramentos. Ajuda-nos a viver em amor, servindo ao nosso próximo com alegria. Sustenta-nos na fé e guarda-nos até o dia da tua vinda. Em teu nome oramos. Amém. Que o bondoso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, te guarde e te abençoe hoje e sempre. Amém.